atrocidades cometidas pelo Epstein e comparsas não eram novidade, para quem já tinha ouvido falar sobre o nome dele, pelo menos desde 2008, porque ele já tinha sido condenado por um tribunal da Flórida por aliciar uma criança para prostituição e por solicitar prostituta. Ou seja, ele já era conhecidamente pedófilo, pelo menos por volta de 2008. Cumpriu quase 13 meses de prisão, com ampla liberdade condicional para fazer trabalho externo. E aí manteve seus contatos. Mas com a divulgação dos arquivos Epstein, muita coisa foi divulgada, da forma mais desorganizada possível e para gerar o máximo de sensacionalismo. E a quem isso ajuda? Antes de qualquer coisa, vamos contextualizar o caso. Mas se você não quer ver nada gráfico ou de conteúdo sensível, não se preocupa. Eu não tô aqui para falar sobre os piores detalhes, mas para a gente discutir sobre o caso. A gente precisa, pelo menos, entender do que a gente está falando. Então, vamos só contextualizar, combinado? Para a gente falar sobre o caso Epstein, a gente, obviamente, precisa falar sobre o Epstein. Mas mais do que isso, a gente precisa falar sobre o elo entre Epstein e sua companheira, Ghislaine Maxwell. O encontro entre um homem rico e sem escrúpulos, com muita vontade de acessar uma certa vida de elite, e uma mulher ex-rica, disposta a tudo para manter seu status e aparência. Maxwell é descrita como a namorada principal de Epstein, mas esse é um título ruim. Eu prefiro chamar de cúmplice, porque juntos os dois organizaram uma rede de tráfico internacional e de chantagem para muitas pessoas importantes e poderosas. Mas beleza, vamos então para os arquivos, porque o que não falta é arquivo. Bem, na verdade, falta sim. 3,5 milhões de páginas foram divulgadas. Entre os arquivos, temos além dos e-mails, documentos, vídeos e imagens. Embora o Departamento de Justiça tenha reconhecido que tem um total de 6 milhões de páginas, que poderiam ser qualificadas como arquivos a serem disponibilizados pela Lei de Transparência dos Arquivos Epstein. E falando em disponibilizar, vamos falar sobre isso. Disponibilização dos arquivos. Os arquivos realmente foram disponibilizados, mas da forma mais desorganizada possível. Se você já teve que fazer uma pesquisa, até um trabalho para a escola, imagina o que seria mais fácil. Baixar todos os arquivos, tipo uma pasta zipada, você baixa tudo de uma vez, e aí você pode ler, estudar e pesquisar tudo o que você precisa, ou então ter um campo para pesquisa de texto, para jogar palavra-chave. Sério, isso com certeza não ajuda na pesquisa, mas é muito suficiente para fazer quantas chamadas sensacionalistas você quiser. Você pode pesquisar qualquer nome, então dizer se está ou não nos arquivos Epstein. Também é ótimo para tirar qualquer informação de contexto e divulgar muita mentira sobre o assunto. Então vamos falar sobre até onde as acusações chegaram, porque elas foram longe, bem longe. Entre as mentiras espalhadas, tivemos foto de filme de terror como prova de canibalismo e vídeo falso de criança relatando o ritual satânico. Obviamente, eu não estou aqui para falar que o Epstein é bonzinho porque ele não é satânico, porque, obviamente, ele não é bonzinho. Eu estou aqui para fazer você odiar ele pelos motivos certos. Porque do que adianta a criação dessa figura monstruosa e quase mítica do grande pedófilo e abusador? Ajuda muito para os outros abusadores, porque criar a cara do mal é muito mais fácil do que realmente o confrontar. Nenhum abuso acontece no vácuo. Quando a gente fala de abuso, não estamos falando só sobre um abusador e suas vítimas. O Epstein não fez nada sozinho. Para que tudo isso fosse possível, foi preciso de toda uma rede de cúmplices e omissos. Maxwell, sua cúmplice, até recrutava garotas. Então,
Fazia com que as próprias garotas recrutassem outras garotas. Basicamente, como um esquema de tráfico humano funciona. Não como muita gente costuma imaginar. Geralmente, não tem nada a ver com van preta e sequestro de criança. Eu tô aqui para falar que isso é impossível? Não, mas vamos falar sobre como a ONU define o que é tráfico de pessoas no Protocolo de Palermo. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher uma pessoa utilizando coação, fraude ou abuso de autoridade para fins de exploração. É bom explicar que o tráfico de gente não é uma coisa que acabou com o fim da escravidão. O tráfico de pessoas acontece quando o corpo de uma pessoa passa a ser comercializado como um objeto. No caso Epstein, com as meninas traficadas, o objetivo da exploração era conseguir poder. Mas tráfico humano também acontece para trabalho em casa de gente importante, em casamento forçado ou até na adoção clandestina. Enfim, tráfico humano definitivamente não é pouca coisa. Na verdade, é o terceiro crime mais rentável do mundo, ficando atrás só do tráfico de armas e drogas. A diferença é que quando a gente está falando de tráfico de pessoas, a gente geralmente está falando de crime de colarinho branco. O criminoso que não tem cara de criminoso e que nunca anda sozinho, porque para isso ele tem toda uma rede de envolvidos. E agora que a gente já falou do criminoso, tá na hora de falar da vítima. Quando a gente fala de um crime que envolve poder, é claro que um fator marcante para a vítima é a vulnerabilidade, podendo ser financeira ou emocional. E aqui a gente também fala das meninas obrigadas a recrutar outras garotas, crianças, vulneráveis e abusadas. Mas para quem se beneficia, pouco importa, porque essa é a total dessensibilização sobre o outro. É a mercantilização completa de uma pessoa. E quem se beneficiou, beneficia até hoje com isso, uma elite bem específica. E aqui a gente pode trazer nomes, sem especulação. Não que a gente possa dizer que já saiba de tudo, mas pelo menos bons indícios a gente tem. Entre eles, a gente tem membros de famílias reais. Por exemplo, o príncipe Andrew, que perdeu o emprego mais fácil de todos, que é nascer príncipe. E mesmo assim, ele perdeu. Ou políticos, como Donald Trump, que durante a sua campanha surfou na onda dos arquivos do Epstein, mas assim que foi eleito, passou até chamar de conspiração dos democratas. Mas enfim, com os arquivos divulgados, é fácil saber por que ele não queria mostrar, porque o nome dele está nos arquivos mais vezes do que Deus e Jesus são citados na Bíblia. Apesar de ter enganado seus próprios seguidores, que são bem burrinhos, era bem óbvio que eles eram muito amigos. Eles trocavam até cartinhas. Tivemos também muitos empresários, por exemplo, grandes bilionários da tecnologia, como Bill Gates, que passou DST para sua ex-mulher, ou Elon Musk, que aparentemente não foi na ilha, mas meramente por conflito de agenda. Além de artistas, cientistas e mais uma galera com interesses em comum. Mas considerando então todas essas pessoas que se favoreceram em cima desse crime tão terrível, assim como os agressores que construíram todo esse ecossistema medonho, e as vítimas, que já em situação de vulnerabilidade, continuam cada vez mais vulneráveis, mesmo que os arquivos Epstein tenham ganhado visibilidade, do quanto ela serve? Essa visibilidade é a criação de um espetáculo em cima de um crime, enquanto o criminoso é mistificado como um monstro e a vítima segue desumanizada. Porque quando ocorre um crime, a gente fala de uma vítima e de um agressor, mas também de uma sociedade que precisa reconhecer esse crime. Mas quando o agressor vira a figura de um monstro, fica mais difícil de reconhecer quando o monstro está perto de você. Tudo bem, o monstro do seu lado não precisa ser líder de uma rede de tráfico, mas ele pode ter uma pasta de fotos para chantagem no celular dele, ou pode buscar a namorada dele na porta da escola,
quando ele já está assinando CLT. Ou sei lá, até mesmo ficar omisso quando é o assunto que te contaram. Você opta por não fazer nada. Não construa monstros. Enfrente seus demônios, porque eles podem estar mais perto do que você imagina.